Vamos então olhar para este caso, para este último desenvolvimento, estes 3 pedidos de demissão já aceitos por António Costa. Ricardo Jorge Pinto, bom dia. Olá, bom dia. Do ponto de vista político, que sentido é que poderá fazer numa altura em que pelo menos alguma oposição pede demissão de ministros, que António Costa se recusa a fazê-lo e que se mantenha firme e que, por outro lado, ao mesmo tempo, num caso já com um ano, aceite a admissão de 3 secretários de Estado? Eu penso que é necessário distinguir estes 2 aspectos. O aspecto que envolve o Ministro da Defesa e a Ministra da Administração Interna, que têm relacionados casos muito recentes de envolvimento e cuja responsabilidade política está agora a ser aferida, e este caso dos secretários de Estado, que tem já um ano e que, pelo menos pelos sinais iniciais, dá a entender que decorre de uma investigação que está a decorrer e que terá, neste momento, indícios que podem levar a uma constituição de arguidos por parte desses 3 secretários de Estado, adiantando-se eles assim a essa eventualidade, pedindo eles para se constituírem arguidos e demitindo-se para protegerem o governo daquilo que seria o efeito de contaminação no momento em que eles fossem constituídos arguidos e também de tudo aquilo que estará à volta dessa matéria. E, portanto, eu distinguiria esses 2 aspectos e penso que António Costa quer a todo custo também que essa distinção seja feita. Até que ponto isto poderá servir para o Primeiro-Ministro fazer uma remodelação mais alargada? Isso é o que veremos mais à frente. A minha percepção, até porque a leitura política que eu faço é que António Costa está a tentar proteger o Ministro da Defesa e a Ministra da Administração Interna, num período de pré-campanha eleitoral para as autárquicas e no momento em que o Governo se encontra sob enorme pressão política e mediática, é de salvaguardar esses casos, mas aceitar estes pedidos dos secretários de Estado exatamente até como uma espécie de tubo de escape para a pressão que eventualmente esta questão das viagens pagas pela Galp iria constituir para o Governo. Portanto, no teu entender, é apenas para evitar o desgaste que poderia advir dessa condição de arguidos destes secretários de Estado e não será para fazer uma remodelação alargada numa altura em que o Governo enfrenta talvez o momento mais difícil desde que tomou funções? Exatamente. Eu penso até que, desse ponto de vista, este pedido de demissão dos secretários de Estado pode ser vantajoso para essa estratégia de proteger os ministros, na medida em que pode permitir esta, chamemos-lhe assim, mini-remodelação ao nível do secretário de Estado e dar a ideia de que o Primeiro-Ministro continua com total confiança nos seus ministros sem ter que o declarar. Porque o problema de António Costa era, nesta altura, por exemplo, se ele tivesse interrompido as férias para o fazer, vir dar uma declaração de apoio ao Ministro da Defesa e à Ministra da Administração Interna. Isso, do ponto de vista da comunicação, seria negativo para ele, porque daria a ideia de que tinha que ter vindo a terreno para proteger os seus ministros. Isso era mau para os ministros. O facto de apenas ter aceitado estas demissões dos secretários de Estado dá a ideia de que o Governo quer, no momento em que acha necessário, permitir essas demissões ou esses pedidos de demissão, sem que dê o flanco nos casos que são claramente mais complicados. Mas em relação a esses 2 casos, é preciso também separá-los, porque a verdade é que o caso da Ministra da Administração Interna, que certamente, ainda estamos em julho, vai ter que enfrentar outros casos de incêndios e vamos ver qual é que é a capacidade de resposta que ela terá a dar a esses casos, é bem diferente do Ministro da Defesa, que se está a escudar, pelo menos para já, naquilo que é o assumir das responsabilidades no interior da própria organização militar. Ricardo Costa, essa tem sido, ou será a leitura e, enfim, o entendimento de António Costa, a separação destas 2 situações. Em relação à atuação da oposição, por um lado pede demissões, por outro lado estranha também este caso não terem surgido na altura e surgirem agora. Como é que a oposição tem estado a gerir este tal momento difícil do Governo? A oposição faz aquilo que a oposição sabe fazer muito bem, que é pedir as responsabilidades políticas ao Governo sempre que existe um caso deste género. Mas aí é preciso distinguir as tais 2 oposições que nós neste momento temos, a oposição à direita e a oposição à esquerda. Relativamente aos secretários de Estado, já se percebeu, por exemplo, o PSD tem sido bastante cauteloso relativamente a estes casos das viagens pagas pela Galp. E até no momento inicial, há um ano, o PSD foi bem menos assertivo do que, por exemplo, o CDS em relação
relação a esta questão. Agora, é evidente que a oposição vai chamar a atenção para o facto destes secretários de Estado terem, eventualmente, sido muito demorados a tomar esta decisão. Mas, como eu dizia há pouco, isto decorre, eventualmente, daquilo que terá sido a conclusão de alguma investigação que o próprio Ministério Público está a fazer e que transporta esta matéria do simples caso de matéria moral ou deontológica para um caso de criminalidade e, portanto, tem logo outra razão para exigir da parte dos próprios secretários de Estado este pedido de demissão. Relativamente aos ministros da Administração Interna e da Defesa, a oposição aí é bastante mais coesa à direita e à esquerda, porque há um pedido de responsabilidade política que até Bloco de Esquerda e Partido Comunista têm vindo a construir, embora percebam que, do ponto de vista daquilo que é a estabilidade governativa, que eles neste momento querem garantir, é bastante arriscado se vier a extremar essa posição relativamente a essas responsabilidades políticas dos ministros. Obrigada, Ricardo Jorge Pinto. Obrigado. Então, aqui a opinião do comentador da RTP à atual situação política do país, nomeadamente este último desenvolvimento da demissão dos 3 secretários de Estado.